Segunda Crônicas, capítulo 33, é uma mensagem que, acredito eu, vai fazer um ano que eu ministrei ela no retiro. E eu deixei ela salva aqui e hoje, o tempo era curto e essa mensagem, acredito que ela é bem edificante. O arrependimento gera recomeço. O arrependimento gera recomeço. Existe uma frase que o povo diz assim: nunca desista de recomeçar. Nunca desista de recomeçar. Por quê? Porque recomeçar, pessoal, existe de muitas maneiras. E recomeçar é necessário. Recomeçar em todas as áreas das nossas vidas é necessário. E o inimigo quer que a gente nunca recomece, que a gente desanime, desista, saia, esfria. Mas recomece. E às vezes a gente recomeça e vacila e erra e desanima. E aí a gente começa de novo. Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. É que nem quando você quer fazer dieta, fazer academia, virou o ano, vou ficar fitness. E vai fazer isso e aquilo. E começa 1 mês, 2 meses, parou. Aí fica 10 meses sem fazer nada. Melhor ficar os 2, 3 meses. Parou, alertou, falou, vou recomeçar daqui 1 mês de novo. E recomeçar do que ficar 10 meses sem fazer nada, não é verdade? Recomeça, leitura da Bíblia. Vou ler a Bíblia toda. Primeiro mês, começou a ler no primeiro dia 10 capítulos, segundo dia 8 capítulos. Primeiro mês leu logo uns 4 livros. E toma a Bíblia. E aí baixou para 3 capítulos, 2 capítulos, para 1 capítulo. E chega no meio do ano, não leu mais. Malemar no domingo quando vem aqui. Aí se você falar assim, opa, o que aconteceu? Vou recomeçar, nem que seja 1 capítulo por dia. Começou 1 no mês de junho, 2 capítulos todo mês de julho. Quando você vai ver, começou de novo, porque você recomeçou. Já aconteceu isso comigo. Eu recomecei, já recomecei na minha caminhada espiritual, muitas vezes a caminhada espiritual. Já recomecei na minha alimentação, muitas vezes, algumas coisas. Meus exercícios, muitas vezes. Então a gente tem que fazer alguma coisa. O que não pode é desistir, amém? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração e que a Tua presença venha tocar-nos e nos colocar, Senhor, diante de um recomeço, diante do que o Senhor quer para nós. Pai, também quero clamar ao Senhor e pedir pela restauração da saúde do nosso pastor, que o Senhor o cubra e o guarde, tanto ele como também a Ludmila, as demais pessoas que estão enfermos, que o Senhor possa tocar e restaurar a saúde deles. Eu peço a Tua bênção, o Teu favor, em nome de Jesus, amém. 2 Crônicas, no capítulo 33, vai contar a história de um rei chamado Manassés. Manassés, para quem não sabe, ele é um herdeiro monarca. Um rei, porque na monarquia, como eu falei no culto que eu preguei no dia 21 de dezembro, a monarquia, diferente da democracia, a monarquia, ela é dado o trono ou a presidência por direito familiar. Diferente da democracia, que é feito por votos. Nós vivemos um país democrático, que é onde você vota e escolhe o presidente, ou o STF coloca, desse jeito, aqui no Brasil desse jeito, vocês entenderam? Aí o que acontece? Mas nós, nessa época, era na monarquia, era o filho do rei que assumia, tinha que ser homens. E é interessante, gente, que eu assisto algumas séries, e vejo a importância do filho ser o próximo rei. Assisti uma série chamada Casa dos Dragões, a família Targaryen. Então lá eles só colocam homens no reinado. E aí tem que esse rei, ele não tem um filho, ele só tem uma filha. E aí ele vai lá diante do conselho e fala: minha filha vai ser a próxima rainha. E o povo fica assim: não pode, uma mulher ser rainha, não pode. E aí coloca, mas perto dele morrer, ele acabou tendo, depois sua mulher também morreu, mas ele acabou tendo outra mulher e teve um filho. E a guerra começa por causa disso, porque ele disse que a mulher ia ser rainha, mas aí nasceu de outra mulher um menino, que é para ser rei. E no final das contas esse menino assume o reinado, porque ser da monarquia é isso. Quando Ezequias morreu, o rei Ezequias foi um homem maravilhoso, um homem temente a Deus, um homem que fez tudo certo. Pensa aí nasce Manassés. Olha a responsabilidade. Manassés, filho de um rei bom, que o Senhor disse assim, ele foi aprovado do Senhor, foi um rei bom, um rei que trouxe paz a Jerusalém. Isso é legal ou não é? Pensa aí, você chegar assim e seus netos, seus filhos falar assim: nossa, meu pai, minha mãe foi uma pessoa top.
Não é aqueles comentários de quando morre não, né? Que só presta depois que morre. Já vi gente boa, mas depois que morre, você é doido, né? Tem uns aí que viram. Sabe o que eu acho engraçado? Uns amigos, eu vejo algumas postagens de algumas pessoas que morrem e falam assim: cuida aí de nós aí de cima. Eu penso, não cuidou nem dele aqui de baixo. Vai cuidar dos outros aí de cima, não tem nem como cuidar, né? Depois que virou estampa de camisa, não tem nem como. Por quê? Porque agora é bonzinho, Cícero, não é bonzinho. Porque é mais fácil você elogiar, né, alguém depois que morre, né? Só pode. Em vez de você ver as qualidades agora que está vivo. Então seja alguém que deixa um legado agora vivo. Que olha para você e fala assim: Pati, você é uma pessoa top. Ricardo, você é um cara legal. Mas depois que vai, aí pensa aí, agora você se depara com esse jovem. Jovem não, menino, quer ver? Capítulo 33, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade, um jovem, quando foi proclamado rei. Começou seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém. 55 anos reinando. E vocês acham ruim? Olha para você ver. Já pensou um caba de 9 dedos com 50 anos, 5 anos no Brasil? Você é doido, não vê que é só 8. 4, né? Se for reeleito, 8. Ele praticou tudo quanto o Senhor abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara diante dos israelitas. Gente, esse jovem de 12 anos pega um reinado. Gustavo tem o quê? 10 anos ou 11 anos? 11? Um menino desse aqui reinando. Vai encher de free fry os treinos de jogo aí, de fliperama aí, né? Vai trabalhar só segunda e terça e não quer ser só. Já pensou? Doidura. 12 anos, Cícero, colocou o menino para reinar. Mas sabe o que acontece? Diferente daquela época, com 12 anos, minha irmã, já tinha responsabilidade. Com 12 anos já sabia, porque já cresceu sabendo: sou filho de um rei, eu sou o próximo rei, eu tenho responsabilidade. E ele cresceu. Com 12 anos, o pai dele morreu, ele assumiu o reinado. E claro que diante de todo rei, tem seus conselheiros, né? Chamado a mão direita do rei, a mão do rei. Na série fala isso, a mão do rei, que é aquele que aconselha. Lembra quando Salomão morre e ele deixa seu filho Roboão como rei? Aí Roboão agora fala o seguinte: os conselheiros chegam, os anciões falam assim: Roboão, é o seguinte, já temos o templo construído, tá tudo beleza, aqui ó, o reinado tá filé, só a nata, tá tudo jóia. Sabe o que você faz? Baixa o imposto, trata o povo bem, que você vai ter o favor do povo. Aí Roboão: boa ideia, mas deixa eu ouvir meus amigos que cresceu, que não sabe de nada, que só cresceu num bercinho de ouro. Deixa eu ouvir meus brodezinhos, meus amigos. Foi ouvir os amigos dele. Aí os amigos falaram assim: Roboão, é o seguinte, esse povo, você tem que fazer muito mais, você tem que ser mais firme, seu dedo tem que ser mais grosso que a cintura do seu pai. Tipo assim, você tem que ser maior que o seu pai, você tem que respeitar você. Ei, respeito não é por obrigação. Você quer obrigar a pessoa a respeito você se conquista. Isso é fato. Você respeita. Já viu aquela coisa? Se você quer respeito, respeite. Não é verdade? Eu penso dessa forma. Eu respeito para ser respeitado. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Aí ele fala: ei, o seu dedo mais fino tem que ser mais grosso que o dedo do seu pai. Aumenta o imposto, bota esse povo para trabalhar. O que aconteceu? O povo ele chega lá, fala isso, o povo se revolta, fala assim: por acaso, Roboão, nós temos alguma coisa a ver contigo? Aí é nessa hora que Deus divide o trono, divide o reino. Era 12 tribos, 10 foi para um lado, 2 ficou para outro. Israel para um lado e Judá por outro. Por causa de quê? Não soube ouvir conselho. Aí agora esse jovenzinho de 12 anos, Manassés, cresce. E ele, em vez de seguir aquilo que o pai ensinou, pensa aí, irmã Maria, 12 anos, só os reis, Cíceros, e algumas pessoas importantes tinham pedaços da Torá, e era obrigação de todo rei, saber a Torá, que era a Bíblia na época, que era os Pentateuco, né, que os 5 primeiros livros, que era isso, Ricardo. Eles cresciam aprendendo aquilo. Então a palavra de Deus vai falar assim: olha, ensina a criança, né, senta com ela, inculca com ela, no caminho vai ensinando a ela. Manassés cresceu aprendendo que só um Deus, que é o Deus do pai dele, Yahvé, que é o Senhor, Adonai. Só tem um Deus, o único Deus. Ele cresceu, Cícero, sabendo disso. É igual você, Cícero, todo dia fala para seus filhos, fala: olha, o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Salvador, e o Espírito Santo é o Consolador, amém?
Jonas estava, aí as crianças aprendem. Jonas estava lá dentro do grande peixe, vai aprendendo. Manassés foi assim, foi aprendendo, e cresceu sabendo que só o Senhor é Deus. Mas aí que agora já entra a primeira coisa. Olha no versículo 2: ele praticou tudo quanto o Senhor abomina, quanto o Senhor reprova. Eu quero deixar algo claro aqui para os pais. Eu falo isso para minha esposa, ó, nós vamos ensinar a Maia no caminho, como exemplo, para ela saber quem nós somos e tudo. Mas vai chegar uma hora que quem vai decidir as coisas vai ser ela. Vai chegar uma hora que ela decide. Eu vou amar minha filha no que ela decidir. Sério, no que ela decidir. Porque no mundo do jeito que está hoje, sério, no que eu decidir. Espero ter um coração que ame ela como Jesus me ama, a ponto de Jesus nunca me abandonar, porque eu erro. Se a gente olhar para os nossos filhos como Jesus olha para a gente, como Deus olha para nós, que a gente falha, a gente erra, a gente desobedece, a gente faz birra, a gente faz tanta escolha errada, a gente decide, tem hora muitas vezes, praticar aquilo que Deus não gosta, mas Ele continua nos amando, porque a gente volta para Ele, Ele nos acolhe e quer renovar a gente. Assim também com nossos filhos. Mas entenda, Ezequias ensinou tudo a Manassés, não ensinou? Mas quem decidiu sair fora do caminho foi ele. Então, para todos os pais aqui, ensina, ama, ensina não com palavras, com atitude. Dedique tempo, invista, mas saiba, quando chegar um tempo, quem vai decidir são eles. E o Senhor também fala, né? Ele fala que o pecado dos filhos não vem para os pais, nenhum dos pais vem para os filhos, não. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Então deixe. Então fica aqui, tira esse peso. Tem muita mãe, é porque eu não orei muito, porque eu não fiz. Gente, você ora, continua intercedendo. Mas quem vai decidir? Quem vai decidir? Nós que somos adultos, nós que estamos aqui, todo mundo aqui. Nosso pastor ensina, a palavra de Deus nos ensina, o Espírito Santo já nos convenceu, Deus já usou pessoas para falar conosco. Eu falo de experiência própria, e eu acabo desobedecendo porque eu quero. Subiu aqui em cima, sou santo? Sou não, gente, pequei hoje, falhei hoje, errei hoje, e Deus teve misericórdia aqui. Eu falo, Senhor, eu tenho medo mesmo, uma hora mesmo Deus me matar no altar, porque eu já cheguei aqui todo quebrado, já vim para a igreja todo ruim. Quem já entrou na igreja um dia e falou, Senhor, eu não sou digno nem de sentar nas cadeiras? Quem já chegou assim? Que a vontade foi assim, vou desistir, vou sair fora. Não tem vontade? Não tem vontade, gente? É porque nós falamos assim pra gente, fala, meu Deus, nós somos tão ruins. Mas aí ele fala assim, prefiro você aqui dentro, ruim, quebrado, do que você desistir, porque aqui hoje você pode recomeçar, amém? Então vamos seguir a palavra. O que Manassés fez de tão ruim? Vamos lá, versículo 3. Essa água está aqui desde domingo. Amém, amém, amém ou não amém? Eu não tenho risco não, tá boa. Versículo 3, o que ele fez? Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ergueu altares em homenagem aos Balaíns e mandou construir todas postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa de Deus, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu, nos pátios do templo de Deus. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Berrinom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia e adivinhações, além de recorrer às orientações de médios, aos que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor, e seus pecados provocaram a ira de Deus. Manassés tomou uma imagem esculpida da deusa Azera, que havia feito, e colocou em destaque na casa do Senhor, no lugar santo sobre o qual Deus havia declarado: Davi e a seu filho Salomão, neste templo em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei os pés de Israel da terra que destinei a vossos antepassados, contando que tenha o zelo de obedecer tudo o que eu lhe ordenei, toda a lei, os decretos e ordenanças transmitidos por Moisés. Manassés, no entanto, perverteu-se Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem ainda pior do que as nações pagãs. O Senhor, do que as nações pagãs que o Senhor havia aniquilado diante dos israelitas. Gente, só aqui vou separar o que Manassés fez. A primeira coisa, as coisas que ele fez, ele levantou altares idólatras. Então, quando você levantou altares idólatras, ele tirou Yahvé, que é o Deus único, que é Deus. Só tem um Deus, nós só adoramos um Deus trino.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém? É o único Deus que a gente adora. Ele tirou essa adoração única, essa adoração que era somente do Senhor, para uma adoração agora monoteísta. Começou a adorar agora muitos deuses. O pandeísmo, aliás, o monoteísta é quando é um, pandeísmo. Começou a adorar vários deuses. Alguém que aprendeu, Cícero, que só podia adorar um Deus, começou agora a levantar postes ídolos para adorar muitos deuses. Sabe o que foi isso? Porque Deus fala assim: gente, tira o povo lá de Canaã. Fala, ó pessoal, vocês estão saindo do Egito, aliás, indo para Canaã. Não se envolve com o povo lá não, das outras terras não. Por quê? Porque eles são pagãos. Você acha que Salomão teve muita mulher por causa de quê? É só porque o bichinho gostava mesmo de ter muita mulher? Não, ele queria fazer alianças. Aí ele casava, porque as alianças eram feitas para o casamento. Por isso que ele casou com 700 mulheres, fazendo aliança. E essas mulheres eram o quê? Pagãs. É tanto que Salomão se corrompe, Salomão cai em pecado, adorando a Deus por causa disso. Por causa que ele acaba sendo influenciado pelas mulheres. Então, há uma coisa que ele faz: levanta altares idólatras. Outra coisa que ele fez: prostrou-se em adoração aos astros dos céus. O que é isso? Se você pegar, né, os egípcios, eles tinham adoração ao quê? A Ra, né, que é o deus Sol, Nimrod, né, que era uma... Então ele tinha essa adoração à lua, às estrelas. Por isso que eu falo para você, quando eu vejo na bio de um jovem cristão, signo Sagitário, eu falei: misericórdia. Como é que eu sou crente e coloco Sagitário? O que são signos, gente? Eu falo para vocês que o meu anime preferido quando era mais novo, e para verdade até hoje eu gosto, chama-se Cavaleiro dos Zodíacos, que é baseado em constelações. Aí eu penso, os zodíacos é o quê? Constelações. As estrelas lá, eles colocaram a constelação de Áries, de Câncer, Sagitário. Gente, aí eu vejo o pessoal, minha vida é regida, eu sou Câncer, eu vou usar branco. Para começar, eu já ia frustrar o meu horóscopo, porque eu só uso preto e branco. Ah, hoje é quinta-feira, você tem que usar vermelho. Lascou. Não uso, quase não uso. Quem já viu usando roupa vermelha? Dificilmente. Só quando eu jogo bola, o time vai e é obrigado, senão seria preto ou branco, ou off, que é as cores que eu mais gosto. Então, eles começaram a adorar, a fazer isso, a adorar os astros. Então, por isso eu falo para vocês, me frustra às vezes ver pessoas seguindo a vida por astrologia, porque de certa forma é uma adoração, se torna uma adoração. Besteira isso, para quê? Quem rege minha vida é as estrelas. Oh meu Deus do céu. Pronto. Quem aqui já fez pedido para a estrela caindo? Quem já fez aqui? Não é estrela não, gente, é lixo espacial. Tá bom? Às vezes caindo, queimando lá, nem a estrela caindo, é um lixo espacial que você não viu. Entrou na atmosfera e pegou fogo. Aí tá vendo? Veio de alguma nave aí, de algum lugar lá da NASA lá. Mas é assim mesmo, gente, também já fiz, né? Pedi um PlayStation na época, pedi um PlayStation, não ganhei não. Aí eu trabalhei e comprei depois, mas ganhar assim eu não ganhei não, irmã Celícia, um PlayStation não. Porque passava na SBT que era fácil, não tinha como ligar. Eu ia pedir para as estrelas, né? Mas continuando aqui, brincadeira à parte. Construiu altares no templo de Deus. Olha, ele fez o quê? Já estou pervertido, já fez um bocado de coisa. Esse aqui é o templo? Esse aqui é o coisa? Não, moço, vou fazer logo aqui dentro. Vou botar agora altar aqui dentro. Não precisa ir adorar longe, adora agora do templo de Deus. Como é que pode? Mesma coisa de chegar aqui e colocar algo que totalmente fora da vontade de Deus. Colocar algo para começar a adorar. Lembra quando Moisés desce do monte? O que eles fazem? Colocamos o ouro e saiu um bezerro, começa a adorar o bezerro. É por isso, gente, para vocês, eu acho que eu estou ficando um pouco cético em algumas coisas. Cuidado com esse negócio de adoração. A gente fala de adoração, mas tem gente que fala adoração é imagem, adoração aqui, mas os crentes têm muito fácil de adorar a gente. Cuidado. Tem pessoas aí fora aí que o pessoal admira e tudo, mas gente, cuidado. Cuidado com a adoração a gente. Adorar vivos, sabe? Tem gente que adora vivos. Os crentes gostam de adorar vivos, adorar pessoas. Cuidado com isso. Se você for para adorar unicamente a Deus, o propósito do seu coração deve ser Deus. Amém? O que aconteceu mais? Ele sacrificou seus filhos no fogo. Quem é pai aqui? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Tem um Deus, acho que Deus, não sei se é dos Amonitas ou dos Moabitas, porque você sabe, esses nomes na Bíblia às vezes bate uma confusãozinha, né? Moabita ou Amonitas, chamado Moloque, né? Moloque.
Aí o pessoal gosta de fazer coisa, fala que Moloque é daquela sandália moleca. Você sabe como é que é, o povo inventa tudo, né? Tem diabo e tem na Coca-Cola. O que acontece? Eu falo pra vocês aqui, tem coisa que eu sou muito cri-cri, sabe? O nome lá, Coca-Cola. Aí o povo fala, não, Coca-Cola tá pra frente, alô diabo. Eu falei, pronto, o diabo se preocupou em colocar o nome em português para poder confundir o povo, né? Tanta coisa, tanta. Aí acontece. Moloque era um deus onde pegava os filhos, ficava com a boca aberta, colocava os filhos lá e o ventre aqui ficava pegando fogo. A criança vinha, caía e queimava ali. Lamentável. Quem é pai aqui? Sabe quanto ruim é. Quem é tio? Quem tem alguém assim perto que ama, sabe? Pegar alguém que você ama e jogar. Se eu falar para Ricardo que não tem filho, jogar Raíssa lá agora, como é que ele ficaria? Meu Deus do céu, não tem como fazer isso. Como é que você pega os seus filhos e faz uma coisa dessa? Tá pensando vocês aí? Imagina, amiga, ela tá à vontade, mas não faz não. Tá pensando uma coisa dessa? Então ele chegou a esse ponto, gente. É um rei, Cícero, que conhecia a Deus e fez uma coisa dessa. Aí eu falo para vocês, ele conhecia a palavra? Os pais ensinou ou não ensinou? Ensinou ou não ensinou? Os pais ensinou, mas a decisão foi de quem? Sabe por quê? Nessa caminhada, talvez conselheiros ruins, influências ruins, desobediência, soberba, orgulho, algumas coisas entrou no coração dele, certeza disso. A única coisa que não estava no coração dele era o Espírito de Deus, para ter feito tudo isso. Mas ele não esqueceu de tudo não. Por isso que eu falo para vocês, continue ensinando, continue ouvindo a palavra, continue lendo. Por quê? Porque se está aí uma sementezinha, se está aí uma palavra, está aí. Outra coisa, praticou necromancia. O que é isso? Consultou médios, feiticeiros e mágicos. Gente, olha o que esse homem chegou a fazer. Ao que Deus reprovou totalmente. Não consulte feiticeiros, não busque os mortos. Olha o que ele fez, necromancia. E aí, depois ele fez outra coisa pior. Versículo 9. Perverteu Judá e o povo de Israel. Além de fazer tudo isso de ruim, levou todo o povo de Deus a fazer o quê? A pecar. Por isso, tenho que me vigiar, e vocês também, para quem a gente influencia, quem está perto de nós, sabe, para não levar a fazer o errado. Eu já me cobrei, eu falei assim, eu acho que eu já levei jovens, talvez a vacilar, a desanimar na fé. Não me sinto assim, culpado, porque você também não pode falar assim, eu vou pegar todos os jovens e todos que saíram é culpa minha da igreja, né? Ou todos os jovens que se desviam é culpa minha. Não pode ser assim, porque são decisões tomadas, palavras tomadas, palavras dadas. É igual todo mundo. Eu sinceramente vejo uma pessoa passar da igreja, eu falo assim, olha, ovelha perdida, vamos atrás. Pastor vai atrás, né? Vai ter discípulo, vai atrás. Dracma perdida, precisa que a luz do Espírito Santo ache, está perdido dentro da casa. Mas filho pródigo, uma hora cai em si. Uma hora, pessoas maduras na fé, pessoas que decidiram, pessoas que saem, uma hora cai em si. Uma hora cai em si. Isso se chama o quê? Recomeço. A palavra aqui de hoje é: arrependimento gera recomeço. Então, beleza, Ney. Você falou de Manassés, tudo que ele fez de errado. Aqui, diante dos meus olhos e dos seus olhos, ele está sendo reprovado ou não? Ele se afastou ou não? Ele está em pecado ou não? Ele está sem o Espírito Santo, sim ou não? Totalmente fora da vontade de Deus, sem o Espírito, sem temor a Deus, sem zelo à casa de Deus, sem nada. Amém? Vimos esse homem agora. Agora vamos para cá, para mostrar um Deus misericordioso, para mostrar um Deus que pode fazer na minha vida e na sua vida, para mostrar um Deus, Ricardo, que Ele pode sim levantar até assassino de filhos para ser um adorador. Porque nós somos muito fáceis em julgar, culpar, apontar, mas Deus fala: meu filho, eu quero seu coração, apenas arrependimento seu. Talvez teve gente que a gente já condenou, já julgou, e Deus está salvando e já salvou. Eu falo para vocês, naquele momento, em Mateus, no capítulo 24 em diante, 25, quando Jesus se depara naquela cruz, ele se depara com dois homens, o da direita e o da esquerda. O da esquerda, né, a esquerda, eu não quero falar isso não, porque eu já estou sorrindo, não tem nada disso não, gente. Presta atenção na palavra aqui, tá? A palavra falar, o da esquerda decidiu debochar do Senhor, não reconhecer Cristo,
não estou falando nada de política, não decidiu reconhecer Cristo, mas o outro falou o quê? Senhor, eu mereço estar aqui, eu sei porque eu estou aqui, eu sou digno de estar aqui nessa cruz, mas o Senhor não. Eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei quem tu és. Então quando o Senhor entrar no teu paraíso hoje, lembra de mim. Quando tu for para o teu reino, lembra de mim. O Senhor não merece estar aqui, mas eu sei quem é o Senhor. Mas quando você entrar no teu reino, lembra de mim. Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém ou não amém? Isso mostra que temos momentos finais da nossa vida. Talvez tem pessoas que nós acham que morreu e foi para o inferno, e estamos nós aqui, né, condenando alguém que deve estar salvo com o Senhor, porque ninguém sabe o momento de vida, os últimos momentos de vida da pessoa. O que deve ser é a vida viver todos os dias para o Senhor, porque a chegada dele é próxima. Ninguém sabe o dia nem a hora como ele vem. Amém? Então, para poder adiantar e finalizar, porque quarta-feira é desse jeito, eu também sou muito empolgado para conversar e fazer graça, até para poder dar uma despertada. Quem me ensinou isso é o meu pastor. Mas vamos lá. Ele fez tudo isso, e algo que ele fez ainda, no versículo 10, que é algo que eu e você devemos ter cuidado. Não despreze a voz de Deus, irmã Amanda. Como assim? Fizemos o que é errado, fizemos aquilo que não agradou a Deus, mas, irmã Celícia, Deus sempre vai arrumar um jeito de falar conosco, seja pela mensagem, seja na oração, seja no louvor, seja orando, seja ou lendo a palavra de Deus, que eu falo, a revelação, mas a revelação fresca de tudo, não é eu aqui em cima pregando. Muitas vezes é o Senhor e você, no seu devocional com Deus. Porque eu falo para você, meu pastor prega aqui é uma benção. Para mim, eu falo para vocês, o meu pregador que eu conheço, para mim é Jacilã. Né, pessoalmente, que eu falo, dentro dos pregadores favoritos, para mim é Jacilã. Eu falo para você o seguinte, as maiores revelações que eu tive, não só dele aqui no altar, mas foi no meu momento com Deus, onde eu já mais chorei, onde eu já me aquebrantei, onde eu deu vontade minha foi de morrer e falar, Senhor, me leva agora, foi com Ele. Foi com o Senhor, eu e a palavra, eu e Deus com a palavra. Então, olha o que ele fala no versículo 10. Abram aí. Então o Senhor advertiu o rei Manassés e a seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. Na minha versão é essa, a Bíblia que eu ganhei do João. Não deram atenção, gente. Deus reprovou eles, falou com eles, com todo mundo, com o rei e com o povo. E eles fizeram o quê? Não deram atenção. Então é o seguinte, para eu e você, principalmente porque está aqui, quando não ouvimos a repreensão, colhemos consequências. Quando não ouvimos a repreensão de Deus, colhemos consequências do nosso pecado. Quando não nos consertamos, colhemos aquilo que plantamos de errado. Versículo 11. Por esse motivo, o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante um gancho fixado no seu nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Gente, aqui pronto, só ladeira abaixo, só ladeira. Saiu do caminho do Senhor, levantou altares idólatras, corrompeu o templo do Senhor, o templo de adoração a Deus, né? Alguém que era zeloso para perder o zelo, alguém que era temente, perdeu o temor, levou o povo todo a pecar, matou filhos, entregando a deuses estrangeiros. É assim, entregando mesmo ao diabo, porque se é Deus, é o diabo, né? Entregou ao diabo seus filhos, porque matou como sacrifício, ainda levou todo o povo a pecar e ainda não escutou a voz de Deus. Então Deus falou o seguinte: tá bom, você não fez tudo isso, lhe avisei para você mudar de vida, você não quis mudar? Mandou o rei da Síria, veio ele, que a Síria era a maior potência bélica da época, pegou ele, humilhamente, colocou um gancho no nariz e puxou. Isso é humilhação. Imagina aí agora, o filho de um rei sai de Judá, de Jerusalém, e entrando agora na Babilônia, onde a Síria tinha conquistado, entrando agora, imagina a celebração dos babilônios, imagina do povo assírio, imagina que o rei de Israel, de Judá, o rei, representante de Deus, é entrado de forma humilhante pelos ganchos do nariz. Ele entra, mas é nesse momento que vai entrar o recomeço. Como assim? É nesse momento que o Senhor vai sobrar, sabe o quê? Eu e você e Deus. É eu e Deus, você e Deus. É nesses momentos aonde nós não ouvimos Deus, assim como Jonas não ouviu Deus, mas lá onde não tinha esperança,
dentro do ventre do grande peixe, assim como Manassés, sozinho naquele lugar, foi buscar a Deus. Olha o versículo 11, versículo 12. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, reconhecendo o seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Duas coisas: arrependimento e humilhação. Gente, recomeço começou por aí. O recomeço dele começou porque Deus abençoou ele? Não. Tirou ele de tudo que ele tinha. E agora ele se encontrou num cárcere, preso. Pensa aí, dolorido devido ao nariz, foi puxado. Aonde olhou não tinha mais ninguém. Não tinha sua roupa linda, não tinha seus exércitos, não tinha seu escudo, não tinha mais suas armadas, não tinha mais nada. Só tinha ele e Deus. Ei, quando o Senhor lhe repreender, quando o Senhor, você perceber que não tem mais nada a fazer, você fala: agora eu estou no fundo do poço, estou dentro do ventre do grande peixe. Não desista, não desista, recomece. Qual a melhor forma de recomeçar? Se humilhando. A palavra de Deus vai falar que ele se humilhou. Aí a palavra de Deus fala assim, reconheceu o seu Deus misericordioso. Espera aí, já não é mais os deuses que ele tinha, era o seu Deus. Ele fala ainda no singular, seu Deus. Se humilhou e orou. Quando ele orou, clamou pelo quê? Pelas misericórdias do Senhor. Aí você fala: ah, menino, ainda bem que foi Deus, que se fosse eu, se fosse nós, falava um caba desse, cresceu aprendendo tudo, já estava bem informado da palavra de Deus, né? Aí agora, depois faz tanta coisa errada, matou teus filhos, né? Fez o povo tudo se corromper, aí profanou o templo do Senhor. Agora que está sozinho, sem nada, né? Para aceitar, se arrependeu, é igual aquele povo que fala, né? Ó, tá vendo lá? Ciclano, bebia, fumava, matava, fazia tudo isso aí, ó, vendia droga e tudo. Agora quer dar uma de bonzinho porque virou crente. Gente, isso chama recomeço. Isso chama recomeço, é isso mesmo, né? A diferença talvez desses que a gente vê lá, que fez um bocado de coisa e recomeçou, a diferença minha para ele e a sua para ele é que os pecados dele era exposto. Mas pecado é pecado. O nosso podia ser mais de boa, mais tranquilo, mais sossegado, dizendo nós. Só era mais no off. Que nós é ruim, moço. Nós é ruim. Nós somos bons pela graça de Deus. Não tem pecadinho e pecado não. Eu olhar para as pessoas. Sabe uma coisa que eu sempre detestei de algumas coisas? Sabe o que eu detestei, que eu achava feio? Um dia eu ouvi isso. Dá vontade de mim falar: não acredito não. Eu já dei umas cortadas de pessoas, não vou citar aqui. Mas um dia a pessoa falou bem assim: tá vendo? A pessoa está passando por isso aquilo, é porque deixou Deus. Gente, a pessoa foi diagnosticada com câncer. Falar uma coisa dessa, é Deus que colocou, foi? Talvez se fosse Deus, permissão de Deus, porque Ele pode permitir. Mas será que isso é coisa que deve se falar? É uma coisa que eu não falo para ninguém. Só foi sair da igreja e está assim. Não, gente. Talvez só estava na igreja também com uma dracma lá, a dracma perdida. Foi para o mundo lá, talvez vira filho pródigo. Mas é isso. O meu Deus que eu conheço não é assim. Talvez o Deus da Escritura que eu tenho, eu sei que Ele sim, Ele é fogo consumidor. Mas esse Deus tão carrasco que a religião pregou, Ele também não é esse Deus. Ele também não é o Deus que tudo pode, porque Ele me ama, seu filhinho, tudo eu posso. Também não é esse mesmo Deus não. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio. É um Deus que ama, mas é justo. É um Deus que salva, mas também condena. Mas esse Deus que muitas vezes muita gente coloca aí, que você tenha medo em vez de ter amor dele. Medo é diferente de temor. Medo é diferente de zelo. Medo, né? Eu falo assim, gente, você é salvo pelo quê? Pelo que você quer estar com ele, ou porque você tem medo do inferno? Se for medo do inferno, pelo menos vai ser salvo, né? Pelo menos está buscando a ele, mas você tem que ter, mesmo é o desejo de estar com ele, porque o inferno só é ruim, João. Não é porque pega fogo lá não. Não é porque o diabo vai estar não, o inferno só vai ser ruim, Raíssa, porque Deus não vai estar presente lá. Entenda? Porque nem para nós foi feito para Satanás e seus demônios. Não foi nem para nós, mas só vai ser ruim por causa disso. Continuando, recomeço para a gente poder finalizar. O recomeço é o quê? A restituição vem pelo recomeço. E aonde começou? Arrependimento se humilhou. Outra coisa,
No versículo 13 diz: quando ele orou, Deus o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Ele teve a certeza em seu coração do arrependimento. Ele voltou, Deus trouxe ele de volta para Jerusalém. Sabe por quê? Porque Deus é o único que pode tirar você do fundo do poço, dentro do ventre, e colocar você de volta ao propósito. Ele pegou Jonas, você está dentro do ventre, mas você vai para Nínive pregar, e botou Jonas em Nínive. Ele pegou Manassés como rei de Israel, estava na Babilônia, e trouxe ele de volta para onde? Jerusalém. E Manassés falou assim, e no coração dele, ele tinha certeza que era Deus. Recomeço se chama: Deus pode me trazer de volta para o meu propósito. Deus pode me colocar de volta. Deus pode colocar você de volta no que Ele chamou para você. Mas colocar de volta aonde? No seu ministério. Qual é o seu ministério? Levar a palavra de Deus, ser um discipulador, levar as pessoas a conhecer o Evangelho, ser um cristão fora da igreja. Porque ministério não é só estar aqui em cima, não é só pastor, não é só louvor. Ministério nosso é ser cristão todos os dias, levando o Evangelho. E quer saber o seguinte? Pregue a palavra, vivendo. E se precisar, aí sim você vai usar palavras, aí sim você vai poder falar da palavra. Mas sua vida deve ser um testemunho vivo. Não importa o ambiente, você tem que estar com o seu coração em Deus. Quando olham para mim e para você, você pode estar onde tiver, velho. Onde tiver. Você pode estar onde você estiver. Seu trabalho só tem você de cristão? Tá bom, seja você. Mas tem outros lá que é diferente, tem outros que faz. Então, você sabe o Deus que você serve. Eu tenho certeza que esse ambiente que você estiver vai precisar de alguém para orar. Não vai atrás dos outros, vai atrás de você. Entendeu? Então Manassés sabia no seu coração quem era Deus. O que mais aconteceu? O versículo 14. Agora aqui sim, ele já estava de volta a Jerusalém, estava de volta ao seu propósito. Agora ele tinha que fazer o que? Agora um posicionamento. O versículo 14. Passados esses acontecimentos, tudo que passou, né, Deus já restaurou ele, Deus já perdoou ele, trouxe ele de volta, ele estava no seu reinado. Aconteceu. Passados esses acontecimentos, Manassés reconstruiu e ampliou as alturas do muro da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a estrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as cidades fortificadas de Judá. Quer dizer isso, o que, Ney? Se fortaleça, aumente a vigilância, edifique sua proteção, por meio da palavra, consagração e oração. Manassés falou o seguinte: eu vacilei, eu errei, permiti muita coisa acontecer, muitas coisas me influenciou, mas agora é o seguinte: vou deixar mais ninguém entrar aqui não, vou levantar os muros, vou levantar soldados, vou edificar uma fortaleza aqui. Sabe o que quer dizer, meu irmão? É o seguinte: aumente a sua vigilância, levante os seus muros, fique cuidado, atento, aquilo que você caiu não caia mais, as setas que você recebeu, cuidado para se blindar diante delas, cuidado com toda a astúcia do inimigo. Então, levante os seus muros, aumente a sua vigilância, por meio do quê? Da leitura, da oração, da consagração. Manassés se afastou de tudo isso. Ele baixou os muros, ele baixou a vigilância, ele deixou o inimigo à vontade para fazer o que quisesse, não foi? Por isso que agiu na vida dele. Então ele falou assim: agora é o seguinte, nessa cidade que eu estou aqui agora, Jerusalém, está toda desprotegida, não vai ficar mais não, levanta os muros, põe soldados. A minha vida agora vai ficar toda protegida. Vou levantar os muros, vou querer que o inimigo fique longe, vou levantar soldados, vou vigiar. Amém? Vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Pedro vacilou. Não vacilou? Caminhando com Jesus. Vacilou. Negou Jesus. Judas o traiu, caminhando com Jesus. Quer dizer o seguinte: todos, aí tem quem está perto, cuidado, todos estão sujeitos a cair, porque o Senhor disse: cuidado para aquele que está de pé não caia. E para a gente poder encerrar, o versículo 15: remova todo o pecado, tudo aquilo que foi errado. O que Manassés fez? Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia mandado construir na colina do templo em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Remova todo o pecado, abandone as práticas que não agradam a Deus. Manassés fez o quê? Se foi isso que eu errei, foi aqui que eu errei, foi isso que eu fiz, foi tudo isso, não tem como trazer meus filhos de volta a Deus, porque eu entreguei como sacrifício, não tem como trazer, mas eu levantei altares aqui, eu coloquei ídolos aqui, eu vou remover tudo isso aqui. Eu e você devemos remover aquilo que nos impede de viver o que Deus chamou.
É um recomeço? Então remova aquilo que fez você ir para esse recomeço. Porque você só recomeçou porque você caiu, porque você saiu fora da rota, teve que recomeçar. Então o pecado, aquilo que for pecado, remova. Seja atitudes, seja alguma coisa, o que for. Sabe uma coisa que eu ouvi hoje na loja? A pessoa falou assim: Ney, meu marido participa de um grupo de caminhoneiros. Nesse grupo de caminhoneiros tem um cara lá que é casado, e ele manda tanta indecência que quando chega o marido fala: ó, o que manda aqui. E ele só nunca saiu porque precisa estar lá. Eu falei, se fosse eu tinha saído. Eu falei pra ela, ó, por quê? Porque quando eu voltei a jogar futebol, me colocaram num grupo de futebol. E a primeira coisa que eu falei: não aceito isso. E graças a Deus, 3 anos no grupo de futebol, 2 anos no grupo de futebol e pouco, 2 anos, 1 ano e 7 meses, aliás, nunca teve nada. Mas quando tem alguma coisa, entrei em outro grupo, me colocaram, se aparecer alguma coisa eu mando um PV pro pessoal, falo, ó, isso não convém a mim, tal, eu saio. Eu posso falhar em outras coisas, mas nesse lugar onde eu estou, eu sou muito sério sobre isso. É que eu falei para ela, ó, lamentavelmente, ele tinha que remover isso aí, porque isso, fala assim, quer dizer para nós, às vezes os grupos que a gente entra, estou falando aqui só para dar um exemplo, Manassés tirou tudo aquilo que levou ele a pecar, não foi? Mas talvez um grupo seja algo que leva nós a pecar. Talvez seja o quê? Conversinhas bobas levam nós a pecar. Ausência de culto. Fala para vocês, eu fiquei um tempo meio desgostoso de vir, meio, por questão me desânimo meio. Eu falei assim, eu preciso recomeçar isso. Precisa recomeçar. Eu sei que a igreja às vezes percebe, né? Eu sei o seguinte, gente, eu também não faço nem questão de estar aqui em cima, não. Eu faço a falta de estar cultuando. Eu falei, amor, se eu não estou, é porque eu não estou bem no meu espiritual, tanto com Deus. Para não querer estar adorando, tá diferente. Ela é verdade. Aí, em casa, por isso que eu falo, gente, esse negócio de adorar só em casa, tá errado. Porque eu faço isso todos os dias. Eu leio todos os dias, oro, mas a comunhão, estar no templo é uma coisa necessária. Por isso que Hebreus fala o quê? Olha, não deixe de congregar como é costume dos outros. Eu falo para vocês, gente, se vocês talvez tenham orem por mim, mas quarta-feira sempre é um desafio para nós vir. Porque é cansaço. Eu chego em casa, minha pequenininha quer fazer alguma coisa. Eu falo, meu amor, hoje mesmo eu falei, meu Deus, ainda bem que o pastor mandou mensagem para mim, porque eu precisava vir hoje, até para me ouvir a minha própria mensagem, essa própria mensagem que Deus me deu, própria minha mensagem não, né? Que esse esboço que o Senhor me deu, eu precisava ouvir isso aqui para me recomeçar hoje, porque eu acho que tem uma coisa que eu preciso remover, sabe? Preciso remover, sabe quando Deus fala assim, você falou isso agora você remove algo que tem que remover. Porque é algo que me impede, às vezes, de estar cultuando como eu devia cultuar, adorar como eu devia adorar, de sentir a voz do Senhor como eu devia sentir. Eu sei o que é, detectei. Eu falei, então vou cuidar disso agora, vou ter cuidado. E uma das coisas que Deus também fala no meu coração é o seguinte: esteja mais em congregação. Congregar em comunhão. Né? Eu sou muito caseirão, então talvez você também seja, mas precisa estar em comunhão. Eu gosto de estar em comunhão, assim, né? Eu tenho uma turma que eu faço uma resenha e tudo, mas eu falo de estar na igreja. Aí eu falo para você o seguinte, também outra coisa, algo que me preocupa. Até brinca aí com o Rodrigo. Se Jacilã entregasse a igreja hoje, será que o povo continuaria adorando a Deus aqui? Me falem vocês depois. Sabe o que eu penso? Porque eu penso o seguinte, não é porque eu estou aqui não. Eu falo que se Deus levar ele para outro lugar e vir outro pastor aqui, será que vai continuar adorando ainda? Eu sei que deve ter identidade e tudo, sabe? Mas será que vai continuar adorando a Deus ou aqui em outro lugar, mas vai continuar adorando ou vai sair da igreja mesmo? A preocupação minha é essa, porque também é o seguinte, eu sei, eu falo, Senhor, eu admiro meu pastor, ele é meu discipulador. Eu falo para ele, pode puxar minha orelha, acho que ele tem que puxar minha orelha, tem mais, está faltando, né? Acho que esses últimos 3 meses precisa dar uma puxadinha de orelha em mim. Mas eu falo, Senhor, não me deixa minha fé estar firmada em homem. Porque se eu firmar minha fé em homem, Ricardo, decepciono. Se algum jovem botou muita fé baseado em mim, pode ser decepcionado. Então, a mesma coisa. A minha pergunta é: remova aquilo que o Senhor quer que você remove. Postes ídolos que a gente levanta, idolatria que a gente coloca no coração. Não estou falando em relação do pastor agora não, estou falando coisas nossas mesmo, mas ter nossas diárias, rede social, televisão, séries. Eu falo até para mim, né? Às vezes querer ficar em casa, talvez eu possa colocar até minha família como idolatria. Eu sei que a minha prioridade são eles, meu ministério principal é eles, mas eu tenho que ter cuidado também. Tudo na vida é equilíbrio, o Senhor quer que a gente tenha equilíbrio. E para a gente finalizar, a última coisa, versículo 16:
Depois reconstruiu o altar do Senhor, ofereceu sacrifício de paz e comunhão, adorou e louvou ao Senhor Deus de Israel. Ordenou apressadamente a todo o povo de Judá que servisse o Senhor de coração. Sabe, um dia cheguei aqui na igreja, vamos ficar de pé para a gente orar, e eu via uma coisa bem assim: você é ladrão, você que faz que não entrega o dízimo ou oferta, uma coisa, para mim não é um cristão verdadeiro. E eu ouvi isso. Só que no mesmo coração falou assim: Senhor, a tua palavra não se contradiz não, porque o Senhor diz em tua palavra que aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador, lhe deu o direito de ser chamado o que, irmã Celícia? Filho de quem? De Deus. E eu pensei no meu coração, falei: Senhor, em nome de Jesus, pessoas que entrou na igreja, talvez sentada, sentindo ruim, e veio talvez em casa, estão sabendo que era filho de Deus, e sai da igreja sabendo talvez que é um ladrão, ou alguém que não é um cristão verdadeiro, isso está errado, Senhor. Eu não tenho esse direito de falar isso para ninguém. Eu não tenho esse direito, você tem. E eu pensei no meu coração, falei: Senhor, quem está ouvindo ouve. Eu falei: Senhor, a única coisa que eu peço ao Senhor no teu coração é que o Senhor fala para a gente: buscar-me-ei e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Para vocês eu falo o seguinte: independente de quem fala para vocês, até eu aqui em cima, independente de quem fala para vocês, busque sua identidade todos os dias no Senhor. Manassés sabia o Deus a quem o pai dele servia. Manassés sabia todas as promessas que Deus deu para ele. Por isso, naquele momento de angústia e dor, ele reconheceu quem era o Deus da vida dele. Ele pode ter sido chamado, sabe de quê? De assassino, de idólatra, de pagão, mas ele naquele fundo, no seu coração, onde ele aprendeu de Deus, dos pais dele, que era o Deus dele. Então ele falou assim: eu vou buscar ao Deus dos meus antepassados, ao Deus a qual o Senhor me fortaleceu, me guiou, para que eu possa voltar. E Deus tirou ele da Babilônia. Deus tira você da Babilônia, Deus tira você do grande peixe, Deus tira você da cova dos leões, Deus tira você da fornalha, Ele tira onde você quiser. Ele vai instruir você, vai falar contigo. O seu pecado não é maior que a graça de Jesus. O seu pecado não é maior do que a cruz de Jesus. Ele falou que aquele que aceita Jesus, lhe deu o direito de chamar filho de Deus. Você tem que entender isso, eu também entendo. Por mais que muitas vezes eu possa agir não como um filho, como um rebelde, como Jeroboão agiu com Davi, como um rebelde. Eu posso agir muitas vezes como alguém, como Judas, posso trair Jesus por pouca coisa, aí ter que menos que 30 moedas de prata. Eu posso negar Jesus muito menos do que qualquer ameaça ou qualquer pergunta de alguém, se eu sou discípulo de Jesus. Eu posso negar Ele. Mas uma coisa Jesus fala para mim, 1 João, capítulo 1, versículo 9: confessai, arrepende-se e confesse ao Senhor, porque Ele é justo para purificar todo o seu pecado e de toda a sua injustiça. Ele fala: olha, confesse, Ele pode recomeçar a sua vida hoje. Amém? Você crê comigo? Entendeu a mensagem? Entendeu? Dá um amém, pelo menos para animar o pregador. Amém, amém. Está com sono? Amém, irmão. Mas é de uma forma dinâmica, brincando, talvez, né, fala um pouco rápido. Mas você entendeu uma coisa: é o seguinte: todos que estão aqui são filhos de Deus, porque todos aqui já conhecem o Senhor Jesus. Não tem ninguém que nunca aceitou. Amém? Essa identidade você tem que carregar no seu coração como filho de Deus. Ser um cristão todos os dias, nas suas atitudes mais simples. Cuidado. Pessoas olham para você e falam e diz que é crente, mas é o seguinte, e diz não, seja, mas tu não precisa ficar provando isso para ninguém. Apenas seja. No simples. O evangelho é simples. Quem complica é o homem. Deus estabeleceu 10 mandamentos. O pessoal fizeram 613 leis. Lembra? 613 leis. Por isso que você vai ver nas vestes sacerdotais ou no talit, você vai ver aquelas tranças. Ali são as leis. Mas a graça veio para falar o seguinte: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? E amarás ao próximo como a ti mesmo. Recomeço? Vamos orar pelo recomeço. Doce Espírito Santo,
Assim como Paulo declara, Senhor, que ele era o principal dos pecadores, eu primeiramente me coloco aqui, Senhor, como o principal dos pecadores aqui dentro, porque eu falho, eu erro. Antes de chegar aqui eu pequei, seja no falar, no pensar, no criticar, no julgar. Ou então, meu Pai querido, cada um que chegou aqui pecou, talvez de uma forma inconsciente, sem saber. Mas reconhecemos que somos pecadores e falhos. Talvez olhamos para Manassés e achamos um escândalo o que ele fez. E realmente, Senhor, foram atitudes totalmente depraváveis. Mas nós também, dia após dia, abusamos da graça. Brincamos muitas vezes, Senhor, com o Evangelho. E queremos pedir ao Senhor perdão, Pai. Perdão por todo o pecado que a gente comete. Seja os postes ídolos que levantamos, seja quando profanamos, meu Pai amado, o altar ou tua casa. Seja, meu Pai querido, quando, Senhor, colocamos prioridades em nossas vidas além do Senhor. E seja também, Pai, quando não ouvimos as tuas repreensões. Nos perdoe por essa surdez, de forma inconsciente, que deseja, Senhor, inclinar para o errado, em vez de praticar o certo. Nos perdoe também, Senhor, pela nossa inocência muitas vezes, que acabamos esquecendo que o Senhor é misericordioso. E em vez de recomeçar, nós desistimos, desanimamos, paramos. E pensamos, meu Pai querido, que a nossa fé jamais será novamente a mesma. Mas nessa noite, uma noite de recomeço, deixou muito claro pela tua palavra que Manassés se encontrou no momento mais difícil, aonde só estava ele e o Senhor. Assim também nós nos encontramos essa noite contigo, para dizer: Pai, nos humilhamos diante do Senhor e nos arrependemos pelos nossos pecados, nossas falhas, seja consciente, seja inconsciente, seja ídolos levantados, seja qualquer coisa, Senhor, que desagrada a Ti. Nós nesse momento colocamos diante da cruz de Cristo. Nos perdoa, Senhor. Nos tire, meu Pai amado, deste lugar, meu Pai querido, que o Senhor não nos chamou para estar, mas nos coloca de volta. Assim como o Senhor trouxe Manassés para de volta de Jerusalém, nos coloca novamente, Senhor, para de volta do Teu propósito, para o chamado do Senhor, para viver na Tua presença, no Teu caminhar, para viver, Senhor, para que no plano que o Senhor estabeleceu para nós e já falou conosco, para o ministério que o Senhor nos chamou, para viver nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a levantar os muros da nossa vida, da nossa casa, que neste momento, Senhor, nós possamos andar mais vigilantes e removendo tudo aquilo que nos fez cair, pecar ou vacilar e desanimar. Remover, meu Pai amado, assim como Manassés tirou tudo da casa do Senhor, tudo de Jerusalém. Nos ajude a remover, Senhor, tudo aquilo que for pecado, errado e toda falha nossa. Seja, meu Pai querido, algo que fazemos naturalmente, seja algo, Senhor, Pai querido, que às vezes cometemos, Senhor, Pai amado, de forma que inconsciente, mas nos ajude, Espírito Santo, e nos dê capacidade de entender e discernir. E Pai, em nome de Jesus, assim como Manassés, ele levou muita gente a te abandonar, e ele recebeu, meu Pai, punição por isso. Assim também ele levou todo o povo a reconhecer que o Senhor é Deus. Pai, a nossa vida talvez pode ter influenciado pessoas negativamente, mas neste momento queremos pedir que o Teu Espírito, que nos traz, Senhor, Pai querido, arrependimento e mudança, nos leve também, Senhor, a impactar pessoas perto de nós, nossa casa, nosso trabalho, no meio, meu Pai amado, onde estivermos, que o Senhor nos leve a impactarmos pessoas e a levar elas para Ti, Senhor. Nos ajude, Pai. Obrigado pela misericórdia do Senhor, que foi mostrada nesse texto, na vida de Manassés. E obrigado pela Tua misericórdia sobre nós. Obrigado pela vida dos Teus filhos. Que o Senhor dê uma semana abençoada. E que essa mensagem, eu sei que ela vai queimar no meu coração, que ela vai me alertar, que ela vai me ajudar. Também fique no coração deles. E eu tenho certeza, Pai, que pessoas perto delas vão ver, meu Pai querido, o poder do Senhor através de alguém que decidiu não desistir, mas sim recomeçar. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.